Shalom desde Sião, aqui quem está falando é Miguel Nikolevski do Café Torá. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algumas notícias muito importantes que nós divulgamos hoje também em nosso site. E se vocês quiserem saber um pouco mais dos detalhes, nós convidamos a vocês a navegarem em nosso site e lerem essas notícias, porque são muito interessantes. E outra coisa que nós estaremos falando hoje é sobre uma pergunta que foi feita no nosso grupo de estudos sobre Nimrod, o personagem bíblico de Nimrod. Quem foi, onde viveu, se existe algum relato histórico. Nós estaremos informando um pouco sobre esse personagem mitológico incrível que foi a figura de Nimrod. Mitológico não no sentido de que era apenas uma lenda, mas ele se tornou realmente um mito em sua geração, e vamos tentar entender o que diversos estudiosos na área bíblica têm a falar sobre ele. Então, aguarde e preste bastante atenção nas notícias, e logo depois estarei falando sobre Nimrod. A primeira importante notícia que surgiu aqui em Israel logo pela manhã foi sobre um possível ataque da Força Aérea de Israel na Síria. O Estado de Israel rejeitou essa acusação da Síria e, além disso, recusou também o fato de que a Síria publicou de que um caça israelense foi abatido. Ora, se um caça israelense fosse abatido em território sírio, provavelmente todo mundo em Israel já estava no alvoroço e toda a imprensa já estaria em cima. Nenhuma notícia de nenhum piloto ferido, nenhuma queda de avião ocorreu. Infelizmente, nós precisamos entender que o que está acontecendo na Síria é uma luta cruel entre os opositores ao regime de Assad e Assad. E é bem provável que esse tipo de ataque que aconteceu ali na madrugada talvez esteja relacionado, na realidade, com os americanos, ou com alguma coalizão, ou até mesmo com os russos, ou até mesmo com os rebeldes que estão localizados no norte da Síria. Tá? Então é muito cedo para poder acusar o Estado de Israel de ter feito um ataque como esse. Até agora, nenhuma autoridade do Estado de Israel assumiu esse ataque e tem interesse em divulgar que esse ataque foi conduzido pelas forças de defesa de Israel. Mas é importante também salientar que a mesma região onde supostamente mísseis, uma base de mísseis que foi atacada e mísseis estavam lá, já foi atacada diversas outras vezes. Também nas outras vezes a Síria acusou Israel, mas nenhuma prova clara foi apresentada pelo regime da Síria. É importante lembrar que muita gente tem interesse em combater o armamento iraniano na Síria, não somente o Estado de Israel. Os Estados Unidos têm declarado abertamente que não vai hesitar em agir contra a República Islâmica do Irã, que está bem baseada dentro da Síria. Outra notícia muito importante que saiu lá nos Estados Unidos, relacionada ao Estado de Israel, foi uma declaração do chefe do Departamento de Estado americano, que disse abertamente, pela primeira vez, que os Estados Unidos não vão hesitar em atacar o Irã diretamente se isso for necessário. O diretor de política do Departamento de Estado americano, Brian Hook, ameaçou nesta sexta-feira diretamente de que o seu país não hesitaria em usar a força contra o Irã se eles continuassem a espalhar armamento e terrorismo em todo o Oriente Médio. Esta é a primeira vez que uma autoridade americana fala diretamente sobre a possibilidade de usar a força armada contra a República Islâmica do Irã. Uma notícia muito boa para quem está no Brasil, principalmente no Nordeste. Neste domingo vai estar ocorrendo o 27º Festival da Cultura Judaica no Brasil. São 27 anos que esse festival ocorre ali no Recife e estará ocorrendo novamente. O tema do festival é Tikkun Olam, ou seja, conserto do mundo e educação, construindo um mundo melhor.
O festival reúne artesanato, gastronomia, literatura, mostra a arte em metal do artista George Gungler e uma exposição sobre a nação de Israel, músicas e danças típicas. É uma maneira de trazer o conhecimento e a integração entre a cultura judaica, a população local e os turistas que estão na cidade. Destaca Sônia Sete, presidente da Federação Israelita de Pernambuco. Então, fica aqui dado o recado, se você está no Pernambuco ou no Nordeste e tem a oportunidade de chegar ali no dia 2, este domingo, será uma boa oportunidade para conhecer mais a cultura judaica. Isso vai acontecer na sinagoga Kal Tzur Israel, entre as 15 e as 19 horas. Tá bom? Então, está aí dado o recado. Aproveitem bastante. Eu quero agradecer também a colaboração para esta notícia por Márcia Tavares. Nós publicamos hoje também 2 notícias econômicas sobre o Estado de Israel. Muita gente pergunta qual é o tamanho da ajuda externa americana para o Estado de Israel. Então, eu publiquei um gráfico com todo o valor da ajuda americana desde 1949 até os dias de hoje. O total dessa ajuda foi cerca de 94 trilhões de dólares. Porém, é importante salientar que, na realidade, essa ajuda ela é revertida em compromisso de compra de mercadorias na área de segurança pelo Estado de Israel de produtos de empresas de segurança americana. Ou seja, esse dinheiro todo que o governo americano passa para o Estado de Israel, o Estado de Israel, de alguma forma, devolve para o governo americano através da compra de materiais que incentivam a economia americana. Outra notícia que eu publiquei hoje, que é a cooperação econômica entre os Estados Unidos e Israel e o balanço das exportações e importações. Esta tabela é uma tabela muito interessante porque ela mostra, por exemplo, que as importações dos Estados Unidos de produtos israelenses em 1948 eram apenas 5 milhões de dólares, enquanto as exportações dos Estados Unidos para Israel eram em torno de 29 milhões de dólares. Tá? Agora, passando toda a tabela, que é uma tabela muito interessante, inclusive está relacionado com a política, a mudança de política entre os americanos e os israelenses, nós podemos ver também que em 2017, no ano passado, tá, as importações dos Estados Unidos de produtos do Estado de Israel aumentaram para 21 trilhões de dólares. É impressionante esse valor, enquanto o Estado de Israel compra dos Estados Unidos, comprou no ano passado 12 trilhões de dólares. Tá? Então, isso é importante a gente ver esse quadro, porque a gente aqui consegue entender o balanceamento das finanças, mesmo apesar da ajuda americana. De fato, o Estado de Israel retorna muito mais através de compras de produtos e benefícios dos Estados Unidos. Isso é muito interessante. Então, quem quiser ver uma notícia econômica, está ali 2 notícias importantes: a ajuda externa dos Estados Unidos ao Estado de Israel e a cooperação econômica entre os Estados Unidos e o Estado de Israel. Essas foram as principais notícias que nós divulgamos hoje. Agora eu gostaria de falar sobre Nimrod. Ele aparece na Bíblia como uma pessoa que seria o primeiro grande caçador, o primeiro grande fundador de império. Tá? O texto principal está em Gênesis 10, 8 a 11, né? Poderoso caçador diante do Senhor. E uma das coisas muito interessantes sobre Nimrod é que ele teria vivido por volta de 2.300 anos antes de Cristo. Tá? Nessa época, que é um período assim, logo depois do período do dilúvio, segundo muitos pesquisadores pensam, havia apenas a adoração e a fidelidade a Adonai, visto que
os primeiros moradores do planeta Terra depois do dilúvio, eles todos pertenciam à família de Noé, né? Então, para entender um pouco sobre o que seria esse império de Nimrod, os intérpretes da Bíblia dizem que a palavra que é usada ali diante do Senhor, na realidade é a palavra neged, ou lifnei Adonai. Uma das coisas muito interessantes que nós podemos aprender disso é de que, na realidade, Nimrod, ele não foi um caçador renomado diante de Deus, ele foi renomado diante dos homens. E uma das coisas interessantes também na questão de Nimrod é o próprio nome dele, que em hebraico vem do verbo marad, ou seja, se rebelar, se revoltar, se levantar contra alguém. Tá? Marad é uma palavra muito conhecida aqui em Israel, principalmente quando se fala sobre alguém se rebelar contra um outro governante e outras coisas mais. Outra coisa bastante interessante em relação a isso é que o motivo pelo qual o nome de Nimrod não teria aparecido em outra civilização é porque, de fato, segundo o que se pensa, a Bíblia não daria honra mostrando o verdadeiro nome de Nimrod. Esse seria um apelido bíblico para uma outra figura que teria se revoltado contra Adonai. Ora, essa tese é uma tese muito interessante e ela tem base, principalmente porque se nós buscarmos na história ali do Oriente Médio, nós vamos lembrar que ali naquela região das primeiras civilizações houve um outro herói muito famoso que inclusive foi escrita a chamada Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, ou Gilgamesh para alguns, foi um herói muito conhecido que foi descrito também em sua epopeia, em sua história, como alguém que realmente se rebelava contra Deus e fundava uma civilização, principalmente naquela região ali do Monte Hermon. Tá? Muito interessante isso. E depois eu vou estar falando sobre uma fortaleza que tem ali na região do Monte Hermon, que, segundo a tradição, estaria relacionada com essa história, uma história muito interessante, tá? Então, para quem tem interesse mais profundo sobre a história de Nimrod, eu aconselho procurar a epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, tá? Que trata justamente desse assunto. Alguns historiadores muito conhecidos justamente relacionaram a história de Gilgamesh com a história de Nimrod. E o motivo pelo qual os nomes são diferentes é justamente porque, em certos casos na Bíblia, se muda o nome do personagem a fim de não glorificar ou ao seu Deus ou ao próprio personagem, que era um personagem bíblico malvado. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Que eu acho muito interessantes, e depois eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Nós temos alguns personagens muito interessantes na Bíblia, como, por exemplo, Isbaal. Se você abrir a sua Bíblia na história de Saul, quando Saul morre, e um dos filhos de Saul, que ficou vivo, ele queria assumir o poder no lugar de Davi. E o nome dele era Isbaal, ou Ishbaal em hebraico, mas o nome descrito lá no livro de Samuel e no livro de 1 Reis, o nome conhecido, mais conhecido, ficou sendo Ishbosheth, ou Isboset, em português. Ishbaal, o significado é um homem de Baal, ou seja, um homem do Senhor, mas não é o Senhor Deus, é um ídolo cananeu, tá? E o nome novo que foi dado na Bíblia para esse personagem, Ishbosheth, quer dizer o homem da vergonha, ou seja, alguém que era uma vergonha para o povo de Deus, porque ele adorava um deus pagão, que era Baal. Tá? Então o nome foi trocado com essa intenção de realmente apagar a memória deste indivíduo, que realmente, se você perguntar aí a alguém quem é Ishbaal, ninguém vai
lembrar praticamente no Brasil quem é Eshbaal, mas se você lembrar, perguntar sobre os outros nomes dos filhos de Jonathan, então, dos filhos de Saul, a primeira coisa que vão dizer é Jonatas. Todo mundo lembra de Jonatas, porque ele era um homem de Deus e ele era um homem fiel. Nós temos outros casos também como esse, como Gideão, por exemplo. Gideão, o nome foi trocado, o nome original dele era Jerubaal, ou em hebraico Yerubaal, e era também um nome pagão, um nome que glorificava a um deus pagão, provavelmente dado pelos seus pais. Então, quando ele se torna um herói bíblico, começam a chamá-lo de Gideão, Gidon. Tá? Então, é muito importante levar isso em conta, que era um hábito comum. Então, pode ser que realmente o nome de Nimrod não apareça na Bíblia exatamente por esse motivo. Nós temos outros casos, por exemplo, tem o caso em que a mulher de Ló manda Ló amaldiçoar, por exemplo, a Deus e morrer. Tá? Mas se você abrir a Bíblia em hebraico, não está escrito amaldiçoar, porque essa palavra para os judeus, amaldiçoar a Deus, é uma palavra incabível. Então eles colocaram em hebraico levarer, ou seja, abençoar a Deus. Em vez de escrever amaldiçoar, eles escreveram abençoar a Deus e morre. Tá? Muitas Bíblias você vai ver amaldiçoe a Deus e morre, mas no hebraico está abençoe a Deus e morre. Por que esta diferença? A diferença é simples, é porque os judeus são incapazes de dizer para amaldiçoar a Deus, então eles trocaram a palavra para abençoar, mas todo mundo sabe aqui em Israel, e os rabinos também passam isso adiante, que o sentido é amaldiçoar e morrer, porque a mulher de Ló não acreditava que Deus poderia restaurar a vida de Ló. Então, tem muitas coisas assim na Bíblia que foram colocadas, foram mudadas propositalmente, para que não ferisse um princípio teológico, ou para não dar honra ao inimigo e assim por diante. Eu não sou o único que pensa que Nimrod poderia ser Gilgamesh. Na realidade, muitos pesquisadores pensam nisso. E o mais interessante é que Flávio Joséfo também escreveu sobre isso. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no período do primeiro século, que ele praticamente reescreveu a história judaica como historiador judeu, mas que acabou se tornando romano. Tá? Ele reescreveu praticamente toda a história judaica e contou muitos fatos desde o período do Segundo Templo, e até antes do Segundo Templo. Ele escreveu muitas cartas argumentando, inclusive a saída do povo de Israel do Egito, tá? E ele, quando argumenta sobre Nimrod, ele relaciona Nimrod com Gilgamesh, ou Gilgamesh, tá? Então, eu não sou o único não, esse pensamento já é um pensamento muito antigo, existe muita base para isso, até porque o território que é citado na Bíblia sobre Nimrod é praticamente o mesmo território que aparece na epopeia de Gilgamesh, tá bom? Então, fica aí esclarecido em relação a Gilgamesh. No nosso site, nós temos assim muito mais conteúdo, muito mais detalhes no artigo que eu escrevi, então vocês estão convidados a descobrirem mais sobre esses detalhes em nosso site. Eu quero me desculpar porque nós tivemos problemas em transmissão anterior, mas eu espero que agora vocês possam ver as notícias de hoje da melhor maneira possível. Aqui é Miguel Nicolaides, que deseja para vocês um Shabbat Shalom e uma semana abençoada também, desde Sião. E não esqueça também de compartilhar este vídeo e de fazer like, que é muito importante para nós, tá bom? Até a próxima!